homeopatia é o tema do Saúde Holística de hoje. Você sabia que o objetivo dos remédios homeopáticos é curar a pessoa e não a doença? Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio comigo, o cônsul-geral do Sri Lanka, Dr. Sorraco Bastos, e a neurologista e homeopata, doutora Maria Valéria Magno Ribeiro. Bem-vinda, doutora. Obrigada mais uma vez pela sua participação, doutor Sorraco. As pessoas não conhecem bem como é que funciona a homeopatia, como funciona o tratamento homeopático, para que servem aquelas gotinhas. A senhora é formada, especialista nisso há vários anos, tem formação no exterior. Queria que a senhora desse um pouquinho dessa luz para a gente poder começar o nosso debate. O que é a homeopatia? Então, a homeopatia na realidade, muitos não entendem quando se fala de uma outra medicina. Ela nasceu há 200 anos atrás, um médico alemão, que começou a perceber, através de estudos com a toxicologia, de que algumas substâncias tóxicas elas eram capazes de simular perfeitamente uma doença. Exemplo, uma tosse, alguma substância causaria tosse semelhante às tosses que se vê em alguns invernos. Algumas diarreias eram exatamente episódios gastroenterites, exatamente como alguma intoxicação de alguns remédios. Traduzindo uma matéria médica, esse médico, 1700, né, ainda estávamos aí no início do século XIX, né? 18, né? Ele então começa a propor que, relendo Hipócrates, que havia uma similitude entre a forma de apresentação dos sintomas e a capacidade que alguns remédios têm em poder causar aqueles sintomas. Logo, conforme Hipócrates já falava, há possibilidade, através da lei pela semelhança, de se buscar substâncias que possam vir a quase como se fosse competir com aquela doença natural, levando ao desaparecimento daqueles sintomas, usando uma semelhança química ou mais assim da substância, que a gente nem vai entrar na questão química, seria a capacidade daquela substância produzir aqueles sintomas. Isso é feito através de ervas? Existe no mundo animal, vegetal, é uma medicina muito antiga, como eu digo, ela resiste há 200 anos, apesar de não ter nenhum, vamos dizer assim, incentivo maior por parte de laboratórios, nem de outras grandes, vamos dizer assim, até ambientes de estudo, né? É uma medicina que vem sendo desenvolvida quase que no paralelo, mas ela resiste a esses 200 anos pelos resultados. A pergunta é, ela cura doenças? Cura doenças. Mas antes de curar doenças, ela cura a pessoa, a portadora. Nós entendemos que aquela doença, na realidade, ela é uma expressão de sinais e sintomas de alguma coisa, vamos dizer assim, desorganizada, desarmonizada dentro daquele organismo. Agora, doutor Sorraco, a homeopatia, como a doutora falou, surgiu há 200 anos, mais ou menos. Ela teria base na medicina oriental? Não. Não? Não. A homeopatia é um sistema próprio de saúde. O meu contato com a homeopatia foi no Sri Lanka, onde a homeopatia é bem desenvolvida, semelhante à Índia, país próximo, mas eu tive um professor lá no Sri Lanka, o Dr. Anton Jayasura, que já veio ao Brasil 3 vezes, falecido infelizmente, que ele falava uma coisa, como homeopata ele dizia, é mais importante conhecer o doente que tem a doença do que apenas a doença que ele tem. É importante o diagnóstico clínico nosológico da enfermidade, mas é muito importante conhecer esse indivíduo como um todo, como uma unidade mente, corpo e energia. É aí que entra a similaridade da medicina homeopática com a medicina oriental. Não é? Essa visão, primeiro a visão vitalista, de energia. A outra é essa visão humanista, de se ver o homem como um todo. Então, isso é muito interessante. Acho que a homeopatia é um segmento que vem humanizar as práticas de saúde do Ocidente. É um segmento ocidental, sim, mas que tem uma visão diferente do sistema alopático. Agora, quais são as doenças, a senhora tem uma vasta experiência nesse campo da homeopatia, que as pessoas mais procuram? É dor de cabeça? É alguma doença mais ligada ao sistema
de digestão? Qual é o tipo de doença que as pessoas mais ligam? Eu vou procurar uma homeopata. Na realidade, a homeopatia ela foi conhecida, vamos dizer assim, pela casquinha, né, de forma de apresentação dela, que ela começou a ser muito conhecida para as alergias. Talvez tenha sido o grande modelo de patologia em que o sujeito mostra que ele tem, vamos dizer assim, um comprometimento do estado emocional dele com as manifestações e que, hipoteticamente, não aparece bactéria nenhuma, a não ser se for secundária, né? Então, é um bom modelo de patologia onde o sujeito começa a perceber o comprometimento dele naquela manifestação. Ah, aquilo aparece todos os invernos, sim, mas principalmente quando se aborrece, ou isso, ou aquilo, ele começa a perceber isso. Então, num primeiro momento, a homeopatia foi buscada e é muito conhecida em processos alérgicos. Eu brinco, é onde muita gente joga a toalha, né? Dentro da medicina oficial, é nesse momento em que a gente percebe que começam os corticoides, uma série de recursos terapêuticos bem invasivos e com efeitos colaterais. Na minha prática, foi o seguinte, eu fiz a minha formação toda, vamos dizer, dentro da área de neurologia e principalmente de neuropsiquiatria, porque na Europa e principalmente na França a formação é neuropsiquiátrica. Não existe esse conceito, o problema está no cérebro ou o problema está em alguma parte do software da pessoa, não. Existe um entendimento, né, já que conduz a uma, vamos dizer, a neuropsiquiatria da antiga medicina francesa. E ali eu já começava a perceber que mesmo as manifestações neurológicas, né, vamos dizer assim, não dava para você dividir, separar corpo, emoção e manifestação física, né? Então foi ali, foi dentro do estudo da neuropsiquiatria, depois os anos que eu pude estar no PNEL, fazendo inclusive cursos de neuropsiquiatria, enquanto só neurologista, neuropsiquiatra, tá? E dentro da minha clínica começou a surgir a seguinte forma, como eu era, vamos dizer, tratava muita cefaleia, né? Eu comecei a perceber que crianças grávidas eu não poderia tratar. Pelo menos eu estaria muito limitada com os recursos terapêuticos. E foi aí que eu comecei a buscar um outro recurso terapêutico. Qual não foi a minha surpresa? Que eu vi uma medicina assim, enorme e que atendia perfeitamente a esses distúrbios tidos como neuropsiquiátricos. Por exemplo, as insônias não têm lesão. Tem distúrbio químico, mas insônia não tem lesão. E com baixíssimo risco iatrogênico. Exatamente. Por exemplo, queria que a senhora falasse mais detalhadamente dessa experiência no próximo bloco, porque é interessante a gente saber de cura de doenças que atingem assim, verdadeiras doenças, né? E muitas pessoas na população mundial. Doença de raiz. Doença de raiz. E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com Saúde Holística, 1 minuto só.